Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Novamente estamos aqui para mais um final de semana, um Shabbat de estudo do livro de Daniel. Quero saudar a todos aqui do Brasil e de outros países que nos acompanham. Que realmente Deus possa estar com você e com sua família neste dia, não é? Mais uma vez, tá bom? Roger, no último Shabbat, nós ficamos aí, tínhamos várias perguntas, e eu disse que tomaria um primeiro momento aí para responder ainda perguntas que teriam ficado, e não sei se há alguma pergunta relevante que vocês queiram ainda compartilhar, e depois irmos para o estudo do nosso tema de hoje, né? Então, aí, isso que ficou o nosso combinado lá na época, então, né? No momento. Professor, tem uma pergunta que não foi respondida, mas eu acho que o senhor vai cobrir no capítulo 9, que o senhor começou a falar da relação entre a profecia clássica, qual a diferença entre a clássica e a profecia apocalíptica, e o resto da pergunta é quão judaico é esse modelo da profecia apocalíptica, porque se você só tem em tese na Bíblia um livro, mas lógico que você tem em outras literaturas, quão judaico é esse costume de escrever essa forma apocalíptica. Então, o senhor respondeu o primeiro pedaço dela, que é qual a diferença entre a clássica e a apocalíptica, e agora isso comum é esse tipo de profecia apocalíptica no judaísmo. Bom, isso é uma boa, relevante pergunta, né? Quão judaico é essa forma de profecia apocalíptica? 1000% judaico, porque só existe no meio judaico. Não existe fora do contexto judaico. Então, ela surge lá com o livro de Daniel, é provavelmente, dentro da perspectiva da data que nós temos aqui, é o início dessa função. Nós já vemos alguns aspectos disso no livro de Ezequiel também, vemos no livro de Zacarias, também aspectos tipo apocalípticos, temos no livro de um pouco desse tema também no livro de Isaías, mas depois, fora da literatura bíblica, você tem os livros de Enoque, os Apocalipses dos Patriarcas. É uma literatura extremamente judaica, né? Você não encontra paralelo fora no contexto, você encontra paralelo com muitos outros tipos de literatura. Mas a literatura apocalíptica ela é algo tipicamente judaico. Tá? E, evidentemente, que vai dizer, mas tem no cristianismo. Aí nós voltamos ao tema do nosso estudo, que nós tivemos na nossa outro estudo lá, né? Para nós não esquecermos que o Novo Testamento é uma literatura judaica. Hein? Ela não é uma literatura grega, romana, ela é uma literatura judaica. Hein? E uma das evidências mais fortes disso daí, além de toda a história, é a próprio tipo, como registrar a história, entre elas a literatura apocalíptica. Hein? Enquanto você encontra cartas, por exemplo, você tem as cartas de Paulo. Como é o formato de uma carta, você vai encontrar cartas no mundo greco-romano com várias semelhanças, né? Apesar dos temas ali serem bem focados na questão das comunidades do primeiro século ali, e muito tema judaico focado ali, como nós vimos estudando Romanos e outras coisas mais. Okay? O próprio evangelho, o nome evangelho, está ligado com a mentalidade judaica, porque Isaías, com a profecia de Isaías sobre as boas novas, né? Aí você vai criar uma palavra que os gregos não usam, é o evangelion, as boas novas, ligado com a palavra hebraica bessorá. Então, mas se existe um tipo de literatura que é 1000% judaica no Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. Porque não existe outro paralelo a isso em lugar nenhum. Você vai encontrar alguma coisa semelhante em outra literatura greco-romana, em algumas coisas do Novo Testamento, mas com respeito ao Apocalipse, não tem. Tá? Não tem. Professor, tinha uma outra Pode ter lá pergunta oráculos sibelinos, não sei o quê, os oráculos lá gregos, mas não no estilo de Apocalipse. Apocalipse é uma literatura tipicamente judaica. Tá? E a última pergunta, professor, a pessoa que perguntou, ela não está aqui, pelo que eu estou vendo, mas vou colocar a pergunta dela.
Se é verdade que existe uma maldição sobre a leitura do livro de Daniel, o estudo do livro de Daniel, e se existe, por que existe? Você vai encontrar na literatura judaica, rabínica, principalmente do período Talmud, uma menção de uma maldição para quem fica calculando ali com o livro de Daniel. Por que isto? Porque o livro de Daniel, como tem datas, ele foi objeto de muitas interpretações, e nós vamos ver isso, especialmente agora, a partir do capítulo 8, mas, sobretudo, do capítulo 9, estudo das 70 semanas. Essa foi o pão quente profético do primeiro século. Tá? E você vai ver que sobretudo a profecia das 70 semanas, era objeto de interpretação em todos os meios judaicos. Você vai encontrar isso na literatura apocalíptica, na literatura rabínica, na literatura de Qumran, okay? No Novo Testamento, e você vai ter, em vista de várias dessas situações, e várias delas ligadas com questões que aconteceram no primeiro século, inclusive as rebeliões contra Roma. Então, alguns rabinos lá vão colocar, olha, vamos parar com essa confusão aqui, não vai ter essa parte ali. Mas esta uma situação que acontece lá, aparece no Talmud, esta questão, mas, fora disso, ele continua a ser ainda objeto do estudo de rabinos, de outras pessoas, porque diz se Deus revelou. Não é? É que nem uma situação interessante. Eu vou usar isso só como ilustração. Há umas décadas atrás, não sei quantos de vocês acompanharam isso, já faz algum tempinho agora, mas apareceu uma obra sobre o Código Secreto da Bíblia. Hein? Código Secreto da Bíblia. Então, esse Código Secreto da Bíblia ali, isso foi algo bem conhecido, né? Autores ali, alguns acompanharam, eu tenho até o Drosnin escreveu, um dos repórteres escreveu um livro ali e acabou ficando famoso com essa questão dos códigos secretos. Aí você diz assim, você pega uma ideia de tantas e tantas letras, e pulando certo letras, você coloca lá palavras e dá um instanciamento. Eu vou encontrar essa palavra com intervalos de 3 letras, 5 letras, 7 letras, né? E daí, segundo o autor do livro, deixa eu ver, só mostrar para vocês aqui esse material, que é curioso. Hein? Mas daí eu vou chegar porque que é a minha resposta aqui para vocês aqui. Deixa eu só olhar aqui onde está este material, aqui na biblioteca, Drosnin, Código Secreto da Bíblia, está entre o material escatológico aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver, agora tem que procurar aqui na biblioteca. Eu tenho 2 volumes dele, tem o programa e tem as cartas aqui. Um amigo judeu aqui no Brasil, nós nos encontramos uma vez lá no norte do Brasil, ele me apresentou o livro e apresentou o programa lá e mostrou para mim e falou assim, não, vou comprar, vou ver isso daí. Eu comprei o livro, eu comprei o programa, instalei no computador, fiz os testes, não é? É algo curioso. Hein? Evidentemente que muita coisa é questionada, porque quando você pega palavras comuns e você vai dando quanto maior distanciamento, e assim o princípio. Você vai colocar, por exemplo, vou colocar o nome lá, Roger. Né? Vou escrever Roger ali na Torá, para saber se tem alguma mensagem acerca do Roger. Aí eu vou escrever lá o nome do Roger ali, vou colocar Reis para R, não é? Vou colocar um Vav ali para o O, vou colocar um Gimel para o G, ok? E vou colocar um Lamed. Aí vai ficar Roger. Hein? Tá. Então, existe Reis, existe Vav, existe G, Gimel, existe Lamed na Torá? Existe. Hein? Tá? Quanto mais espaço entre as letras você colocar, mais provável você vai encontrar alguma coisa. Se eu coloco lá 20 letras, é capaz de encontrar entre 20, às vezes, um R, um Vav, um Gimel e um Lamed. Tá? Daí a pessoa começa assim, bom, agora que eu encontrei a palavra Roger com 20 letras de espaço entre elas, qual que é a mensagem que eu encontro aqui? Aí você vai encontrar mensagem de tudo quanto é jeito lá. Tá? Roger, não sei o quê, etc. Mas
nessa lógica, quanto mais distância você coloca, mais provável você encontra coisa. Quanto menos, se eu vou colocar 3 letras, aí vai ser um pouco mais difícil. Se eu coloco 2, vai ser mais difícil. Se eu não coloco espaço nenhum, é porque o seu nome aparece na Torá, Rocha. E aí tem uma mensagem para você lá. Okay? Aí não tem dúvida. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui nessa parte é o seguinte, qual que é a mentalidade? Muitas vezes, eu lembro até depois conversando com um amigo, a gente fica bem interessado pelas coisas secretas da Bíblia, que você pode questionar se existe ou não existe. Hein? Mas se, por acaso, até uma coisa secreta foi importante, quanto mais importantes são as coisas claras. Aí que está a questão. Eu gostaria de trazer. Se eu não tenho espaço nenhum entre as palavras, eu encontro o nome Roger, e existe lá uma profecia ligada com Roger, eu digo assim, realmente Deus intencionou dessa profecia para o Roger. E eu vou transmitir para ele. Entende? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o fato do livro de Daniel fazer parte do Tanar, existe uma razão para isso. Deus não se manifestou ao Daniel, ao profeta Daniel, ao sábio Daniel, simplesmente para ficar perdido na história. Se Deus deu essa mensagem, e deu essa mensagem com tanta precisão, é porque ele quer transmitir informações. Ele quer transmitir para o seu povo, para o ser humano que lesse isso. Okay? Então, ele diz, e o livro de Daniel vai terminar, olha, Daniel, esse seu livro, ele estará selado até o tempo do fim, até o tempo quando se multiplicará o saber e será entendido. Então, existiu um dado, uma razão para Deus dar este livro. E nós vamos ver essa questão quando entrarmos nessa dimensão de tempo do fim, mais adiante no livro ali. Então, existe. Se Deus deu uma mensagem, é porque existe um objetivo para isso. E se a mensagem ainda é clara, não precisa nem ficar escondida, quanto mais clara é a mensagem no Tanar e na Torá, mais importante ela é. Porque Deus, se Deus deu ela clara, é porque você quer que todo mundo entenda. Entende? Então, isso é um princípio básico quando você lê as Escrituras. Então, muita gente, mesmo se líder, sabe que a Torá, o Talmud é assim, né? Você encontra 1000 opiniões lá. É aquela brincadeira de que onde tem 2 judeus, né? Você tem 3 opiniões e 4 partidos políticos, né? Então, você vai ter o indivíduo, porque o que é difícil para muita gente entender é dizer, está lá no Talmud, então essa é uma opinião que todo mundo segue? Não. Rabino tal falou, maldito. O outro diz, bendito. Sabe? O outro diz, é nessa direção. Tu diz, não é nessa direção, não é na outra. Isso é o Talmud o tempo todo. Você tem, o indivíduo vai numa direção, o outro vai na outra, o outro vai na outra. Aí o Talmud vai dizer, entre os grandes profetas, o maior deles é Daniel. Porque além de falar das coisas que haveria de vir, falou do tempo que elas iriam acontecer. Então imagina, de um lado você tem uma maldição, do outro você tem um indivíduo falando, o rabino falando, que o maior de todos os profetas foi Daniel, porque além de falar dos eventos que aconteceriam, falou do tempo que eles aconteceriam. Aí você entende essa mentalidade que para muita gente é complexa. Ele pensa que é uma coisa só. Não é. A mentalidade judaica é muito mais complexa do que a gente tem costume com a nossa, às vezes, nossa visão greco-romana, que ela fica muito limitada num só. Não, é isso, é. Mas pode ser aquilo, né? E pode ser a outra lei. Eu lembro, só para uma historinha, né? Eu tenho este material aqui, ó. Que... Concordância, das concordâncias. Concordância. Aqui. A gente é acostumado aqui no contexto bíblico a ter concordâncias. Aí, concordância bíblica, da palavras bíblicas, frases bíblicas, né? Aí o indivíduo comprou isso aqui para mim, um professor, né, que eu tinha lá nos Estados Unidos, na Andrews, que é uma concordância de textos bíblicos citados na literatura rabínica. Tá? Então, aqui você tem
Então, você tem Torá, Haketuvá, Verá, Messorá. Okay? Então, é uma concordância de citações no Talmud, na literatura rabínica fora do Talmud também. Aí o indivíduo chega e fala assim, na literatura, ele chegou lá em Israel mesmo, uma das principais livrarias lá. Falou assim, estou procurando ali uma concordância rabínica de textos bíblicos na literatura rabínica. Aí o indivíduo falou assim, não tem. Falei assim, mas aquela lá do Aharon Himan. É disso. Haiman. O Aharon Haiman. Assim, esta é a melhor. Então, você tem assim, como é que é o negócio? Não tem. Mas a do Himan, essa é a melhor. Tá? Então, peraí, que negócio é esse? Que história é essa? Então, a gente tem de compreender que o negócio não é assim como a gente costuma dizer. Então, diz, olha, maldito que leu o Daniel. Olha, maior de todos é Daniel. Você deve valorizá-lo, porque ele fala dos tempos, ele fala das coisas do tempo ali, tá bom? Então, essa é a introdução ao nosso mundo ali, desse pensamento judaico, que é sempre curioso e sempre interessante estudar e aprofundar para conhecer esse contexto aí, tá bom? Ok, Roger? É isso aí, de pergunta era isso aí. Ok, então. Então, essas são as perguntas. Durante a de hoje, pessoal, quem tiver pergunta, pode mandando aí no chat ou para mim, para o Mauro, que depois de faz. Ok, então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje é mais breve, um pouco, não é? Mas muito, muito, muito importante também. Sendo ele, na verdade, o centro das atenções ali na profecia de Daniel, capítulo 7. E com esse estudo nós encerramos, então, esta sequência do capítulo 7. Okay? Então, nós estamos aí na sequência do nosso estudo de Daniel. De novo, aqui o capítulo 7, a visão de feras e do juízo, é a quarta parte, nosso quarto estudo sobre este capítulo. Né? E o nosso, relembrando aqui, então, que nós, na sequência do nosso estudo até agora, já construímos ali esses paralelos no livro de Daniel, já identificando vários aspectos da sua profecia. Aí temos ali essa sequência dos reinos, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, a divisão de Roma ali com os 10 reinos germânicos que formaram a atual Europa, não é? Configurar a atual Europa, e também o poder político-religioso que surge na Idade Média com a Igreja neste período e as suas características. Hein? Então, estudamos isso, e a parte final que ficou para o nosso estudo são exatamente a questão do juízo do reino de Deus, que no capítulo 2 é apresentado pela pedra montanha, e no capítulo 7 pela cena do juízo e a vinda do Filho do Homem. Okay? Então, o juízo celestial e o tema do reino de Deus em Daniel 7. Esta é a parte final que nós estudaremos hoje como foco no nosso estudo. Primeiro ponto importante que nós devemos notar é que o tema do juízo e do reino de Deus, eles ocupam uma posição central e também uma posição climática na visão de Daniel 7. E aqui eu coloquei aqui uma apresentação feita da estrutura proposta por Jacques Ducan sobre a estrutura do capítulo, e quando nós estudamos essa estrutura, você vê a centralidade do tema do juízo e também do reino de Deus. Então, veja, aqui a primeira parte, vocês lembram que essas visões de Daniel, elas são geralmente aqui, como nós vimos, estruturadas em duas partes. Primeiro, a descrição da visão, a exposição da visão, que vai aqui dos versos 2 a 14. E depois a explicação da visão, que vai seguir do 15 até o final do 27 no livro. Mas, então, na exposição, quando você nota a exposição, a gente, ao analisar de maneira da estrutura literária do texto, a gente vê que o juízo tem um ponto central. Vocês veem ali, na exposição da visão, nós temos aí o leão, não é? O urso leopardo, descreve o primeiro animal,
depois você vê o quarto animal, e nesse quarto animal você tem uma estrutura onde, que vocês veem, é chamada normalmente no meio literário bíblico de estrutura quiástica, não é? Onde a primeira parte corresponde à última, a segunda à penúltima, a terceira à antepenúltima, e assim por diante. E geralmente no meio tem uma parte central que muitas vezes não tem paralelo, às vezes pode ter, às vezes não, mas pode ser uma ideia única, não é? E a gente vê isso aqui. Se você ver lá, você vai ter na descrição do quarto animal, então, aí depois descreve os 10 chifres dele e o chifre pequeno, e aí vem a cena do juízo. Aí depois da cena de juízo é focado o chifre pequeno, os 10 animais e os 3 animais. E dá essa estrutura onde o juiz está no centro, okay? Mostrando a centralidade do tema juízo. Mas depois, quando ele vai, na sequência, continuar, ele fala do Filho do Homem que vem, para o contexto do juízo, que vem o reino de Deus. Então tem ideia de juízo, reino de Deus. Juízo, reino de Deus. Levando para o clímax da conclusão desta visão. Okay? Na explicação também a gente vê esta ideia, a sequência de juízo, reino de Deus, como clímax da visão. Porque nas 3 explicações que acontecem, desculpa aqui, no início, na explicação inicial, aqui, errei aqui, é o verso 16, aqui o verso 15 e 16, é 15 e 16 aqui. Deixa eu só parar aqui. Inicial. Só um momento aqui, só para corrigir, para não ficar o negócio errado ali. Então, verso 15 e 16. Daniel. Okay. Só um momentozinho, pessoal, ainda. Obrigado aqui. Vou corrigir isso depois e deixar certinho ali. São os versos de número, na explicação inicial, aos versos 17 e 18. Tá? 17 e 18. Então, é diferente um pouquinho aqui, versos 17 e 18. Ok. Então, voltamos aqui, então, à nossa exposição, já tendo corrigido ali o pequeno defeito ali. Okay? Então, lá na explicação inicial, então, 17 e 18, termina, então, com a ideia de juízo e reino. Na explicação adicional, dos 19 a 20, de novo, juízo e reino no final. E na explicação final, também juízo e reino. E aí vem a conclusão de Daniel, ali com seus pensamentos. Ele ficou perturbado, ficou preocupado. Okay? E esta é o resto do livro. Mas a gente vê, então, que o tema juízo e reino, você tem ali de forma bem importante na sequência da visão, porque vem com essa ideia do clímax. Você vai ter um juízo e depois vai ter a implantação do reino de Deus. E aí vamos, então, aqui relembrar e ler esses textos, né? Lembrando que foi escrito. Então, diz lá a descrição da cena do juízo, então, primeira parte. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre, que aqui é o caso do chifre pequeno, proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, este é o quarto animal,
e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me para uns que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Okay? Então, Daniel aqui se aproximando de um ser celeste, pedindo a explicação. E assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E aí continua, enquanto eu olhava, eis que este chifre, aí mais adiante, falando sobre o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então você vê, juízo e o reino na sequência. Novamente, nessa parte de explicação, o Daniel ali sendo instruído pelo ser celestial que respondeu às suas perguntas, esse ser celestial, mencionando o chifre pequeno, diz que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e descreve aí todas as ações dele, e ele, no finalzinho dessa descrição, ele diz, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e metade de um tempo, mas depois desse período, dessas ações da ponta pequena, diz, será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aí, então, ligado aqui ao reino de Deus que será estabelecido, Deus reinando sobre toda a humanidade finalmente. Então, está aqui. Esta é a visão da sessão do juízo. E agora nós temos, então, algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui para concluir esse nosso estudo. Primeira reflexão é sobre a realidade do juízo. No contexto bíblico, o tema do juízo divino é um dos aspectos centrais da visão bíblica da história. Então, você tem várias passagens que falam que Deus julgará as nações. Isaías 2:4 fala sobre isso. Salmos 82:8, 96:13, 110:6, etc. Vamos ver algumas dessas passagens aqui, para a gente ver essa centralidade deste juízo divino. Tá? Então, ok? Vamos ali para nós percebermos essa mensagem. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês outra parte. Primeiro, então, Isaías 2:4. Vamos lá. Isaías 2, verso 4. Ok, só organizando aqui o meu texto para vocês. Então, vamos lá. Isaías 2:4. Aí vocês têm o texto em hebraico, do lado dele, então, o texto em português. Subi um pouquinho o texto em português, um pouquinho mais aqui, para colocar todo o verso. E então aqui diz lá, Isaías 2:4. Veshafat ben Hagoim. E ele, falando de Deus, julgará entre as nações. Verrohiar leamim rabim. E ele vai repreenderá muitos povos. E daí diz, e eles converterão suas espadas em relhas de arado, as suas lanças em foice,
Uma nação não levantará a espada mais contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Este contexto está nesse contexto escatológico, não é? De Deus pondo fim à história humana, inclusive à história dos conflitos humanos. E essa é uma esperança muito forte. Isso faz parte até de um dos cantos que a gente conhece bem, não é? Loisagoi el goi herev velo ilmedu od milhamá. Não levantará mais um povo contra outro povo a espada, e não mais aprenderão a guerra. Hein? Então, essa é uma esperança, e isso está ligado com o juízo divino, hein? Que vai pôr fim ao que é comum na história da humanidade. Outra passagem, por exemplo, Salmos 82, verso 8. Salmos 82, verso 8. Salmos 82, verso 8. Ok? Roger, está todo mundo vendo aí, ok? Eu mudei, só uma dúvida aqui, ao mudar de passagem aqui, se todo mundo acompanhou sem problema aí no compartilhamento? Tá compartilhado certinho, sim. Sim, ok. Então aí vem, diz, Kuma Elohim, né? E daí você, Kuma Elohim, levante-se Deus. E você diz lá, Shofta Haaretz. E você diz, julgue a terra. Sim? Então, porque a ti pertence todas as nações. Então você tem esta dimensão que Deus se levantará e julgará a terra e julgará todas as nações. Hein? Essa é uma parte comum. Salmos 93, verso 13. Outra passagem que nós vemos aí, Salmos 96, verso 13. Então, 96, verso 13. Hein? Então, fala ali que nós temos este lindo salmo, não é? Você diz que diante do Senhor vão bater júbilos todas as aves e as nações. Clamar por quê? Porque diante do Senhor, porque ele vem, Lifnei Adonai, Kivá. E Kivá, Lishpot Haaretz. Então, ele vem para julgar a terra, Ishpot Tevel Betzedek. E ele julgará o mundo com justiça, Veamim Bebunato, e os povos com a sua fidelidade. Então, o juízo de Deus é algo sempre presente em toda a Bíblia, não é? E isto é algo importante. A visão bíblica e judaica tem declarado a realidade do juízo de Deus sobre as nações, julgando as nações e estabelecendo a justiça e a paz. Não é? Este é um ponto fundamental da esperança bíblica e da visão judaica da história. Sim? Então, isso é bem forte. Agora, voltando então lá para o nosso tema, Deus julga as nações, mas Deus também julga os indivíduos. Sim? Deus julgará cada ser humano. Lembra-se aí, nós temos aí o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, Ezequiel, capítulo 18, verso 30 a 32. Lembrando disso, daí Deus não somente julga as nações como entidades políticas, históricas, socioculturais, que seja, não é? Deus julga também ao ser humano, a cada indivíduo. E isso é uma parte dessa visão bíblica, parte da visão judaica da história. E aí nós temos, repassar aqui alguns versos também sobre isso, né? Vamos lá, de novamente aqui, vamos a Eclesiastes 12, verso... Eclesiastes. Então, vamos aqui. Eclesiastes. Desculpa aqui, gente. Então, aqui, Eclesiastes. Está aqui. Eclesiastes 12. O que é isso aqui? Mudou o negócio. Desculpa, que só eu aqui tenho que botar o verso. O que aconteceu aqui, gente? Um momentozinho. O negócio aqui deu. Por acaso saiu, sem querer aqui. Então.
Então, pronto, já voltamos aqui à normalidade. Vamos lá. Eclesiastes 12, né? Verso 14, mas lembrando aí, verso 13 diz, o fim de tudo, né? Sof davá kol, hein? Nishma. Tudo que se tem ouvido é et Elohim irá, et mitzvotav shemor. Então, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Quer dizer, kol Adam, porque tudo isto é a totalidade do ser humano. Esse é o dever de todo ser humano. No hebraico é um pouco mais. Ser realmente ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quer dizer, kol Adam. E aí diz o verso 14, e termina assim o livro de Eclesiastes, que et kol maase a Elohim yavi bemishpat al kol nelam im tov im ra. Então, porque Deus irá trazer a juízo toda a obra, tudo, hein? Até o que está encoberto, seja bom ou seja mal. Hein? Então, a ideia básica de que Deus irá julgar o ser humano. E isto é uma parte importante da visão judaica. E um texto extremamente importante sobre isso, Ezequiel capítulo 18, versos 30 a 31, Ezequiel 18, né? 30 e 31. Então, Ezequiel 18, versos 30. A gente veja aqui esta verdade bíblica novamente enfatizada. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Lahem ish kederahav eshpot, né? Etchem, Beit Israel, Neum Adonai Elohim. Chuvo, verrashivo, mikol pisheichem, velo iye lachem lemichol avon. Então, ali, voltem-se, convertam-se de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós as vossas transgressões que cometeste contra mim. Criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois porque morereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor, ao exortar ali, Adonai, Hashivo Verriu. Voltai-vos, ou convertei-vos, e vivei, né? Que vocês possam viver. Hein? Então, esta noção do juízo de Deus das nações e dos indivíduos é uma parte fundamental da visão judaica da história, da visão bíblica, não é? Da história. E essa centralidade e importância do juízo divino, ela é bem enfatizada no ciclo anual judaico. Nós temos aí os Yamim Norai, então nós temos Noraim, né? Desculpa aqui, Yamim Noraim, os dias solenes, os dias temíveis, que envolve Rosh Hashanah e Yom Kippur, os dias a eles relacionados, os dias entre os dois ali, ou até um dia que precede este período, onde tem essa ideia importante do juízo divino. Juízo divino sobre o seu povo, sobre a nação, sobre o mundo e sobre o indivíduo. Isso é algo enfatizado sistematicamente, a importância do juízo divino. Imagina ali, estes são as festas mais solenes de todo o calendário judaico. E na festa mais solene de todo o calendário judaico, você tem essa ênfase no juízo. Deus julga o mundo, as nações, os indivíduos, não é? E nós temos, portanto, de ter isto em mente, que Deus vai exercer o seu juízo. Esta é uma realidade bíblica fundamental. E o livro de Daniel nos lembra disto. O juízo de Deus vai se assentar. Nós estamos diante de um Deus que julga. Sim? E isto é muito importante, isto é temível, isto é fonte de alegria. Porque para aquele que está em rebelião contra Deus, ele pensa e diz, opa, o que eu tenho de acontecer? Deus julga. Mas para aquele que é um filho, a filha de Deus sendo oprimido, o fato de Deus julgar é esperança de libertação.
de vindicação, de redenção. Hein? E isso é muito importante no contexto da visão de Daniel e da visão bíblica e judaica da história. Deus julga. Hein? Então, este é um ponto importante nessa sequência de reflexões. Okay? Seguindo, então, essas reflexões, voltamos aqui. Além, então, deste temas aqui do juízo, nós podemos seguir aqui um outro tempo do juízo. Na descrição do juízo divino, Daniel 7, nos apresenta, então, este juízo como ocorrendo depois das ações dos animais, e especialmente depois da ação do chifre pequeno e o seu período de supremacia. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, isso aqui é o chifre pequeno, né? Os santos lhe serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas depois, quando menciona tempo, tempos e metade de um tempo, diz, mas depois desse período, será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, este juízo vem depois desse período histórico que foi indicado pela profecia. E isso é muito importante porque esta questão vai voltar mais adiante na profecia, mas esse é um dado importante que nós temos de manter em mente para poder compreender estas profecias de Daniel. Tá? O juízo divino, ele segue esses eventos históricos, mas ele precede o estabelecimento do reino de Deus. Você vê que ele está entre os dois. Entre a história e o reino de Deus existe um momento de juízo. Hein? Entre essa história destes reinos ali e antes da vinda do reino de Deus existe um momento de juízo. Hein? Ele está entre os dois. E diz, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então, notem, vem o momento de juízo, o ancião de dias vem fazer justiça aos santos, e depois disso veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino, o reino do Altíssimo, será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Okay? Então, este é um importante tema que nós vamos voltar a trabalhar sobre isso mais adiante, o tempo do juízo. Okay? Entre os fatos históricos descritos na visão, mas antes do estabelecimento do reino de Deus. Razões para o juízo divino, em Daniel 7. Primeira razão, é um juízo contra o chifre pequeno e os animais da visão. Então, a primeira razão é contra. É um juízo contra. Contra esses poderes, né? Estes reinos, estes poderes humanos e políticos e religiosos, não é? Que atuam contra Deus e contra o povo de Deus. Então, o juízo é um juízo contra esses poderes. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Okay? Então, o juiz é contra a ponta pequena e os outros animais. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, mas depois será instalada a sessão de tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, existe um juízo contra esses poderes que lutam contra Deus e contra o seu povo. A segunda razão, nós vemos aqui, é um juízo a favor. Então, lembra, o juízo tem conotação negativa, é contra esses poderes, mas tem uma conotação positiva. É um juízo a favor dos santos do Altíssimo. Eles são vindicados, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Até que veio os santos do Altíssimo, o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo que os santos possuirão o reino. O reino, domina a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então, é um juízo a favor dos santos do Altíssimo.
Hein? Então, uma conotação positiva. Uma observação que gostaria de fazer aqui, antes de passarmos para os demais itens, é que existe um paralelo aqui com Daniel 2, 35, 45, 44 e 45, onde a destruição dos pés de ferro e de barro foi seguida da destruição dos demais partes da estátua. Assim, Daniel 7, o juízo e destruição do chifre pequeno do quarto animal precedem, né, os dos demais animais. É interessante isso. O juízo primeiro foca na ponta pequena e no quarto animal, e depois fala dos outros. Como lá em Daniel 2, a pedra destrói primeiro os pés de barro e ferro, depois o ferro, e depois vai para o bronze, para a prata, para o ouro. Okay? Então, o juízo para a parte final, os agentes que estão atuando nessa parte final, é o primeiro, e depois vem os anteriores. Okay? Estive olhando, por causa das insolentes vozes da palavra do chifre, diz lá no verso 11, estive olhando e vi que o animal foi morto, o quarto animal, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, os outros três, leão, o urso e o leopardo, foi-lhe tirado o domínio, toda a vida foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo de um tempo. Então, primeira observação interessante nesse aspecto. Segunda, a declaração lá em Daniel 7:12, de que a prolongação de vida foi concedida aos outros três animais por um prazo de um tempo, aí é Ziman Veidan, é uma expressão idiomática, significando um tempo determinado por Deus. Então, foi-lhe dado prolongação por um tempo determinado por Deus. Poderíamos traduzir assim. Conferir lá em Daniel 2:21, por Ziman Veidan. Ela pode ser interpretada de duas maneiras. E eu coloco essas duas maneiras aqui diante de vocês. Okay? Primeira maneira, depois do juízo sobre o chifre pequeno e o quarto animal, algum tempo de vida, algum tempo foi concedido aos outros animais. É assim que normalmente nós vemos na tradução que a gente acabou de ler. A tradução vai nessa direção. Okay? Outra seria a maneira de interpretar essa fase, seria uma declaração como uma nota de que os três animais, uma observação, né, tinham perdido sua autoridade diante do quarto animal, mas uma prolongação de vida lhes fora concedida até o tempo determinado. Hein? Diz, quanto aos outros animais, poderíamos traduzir o texto, tinha-lhe sido tirado o domínio quando apareceu o quarto. Todavia, lhes tinha sido dado uma prolongação de vida por um prazo de um tempo. Ou seja, foi-lhe dado uma prolongação de existência pelo tempo determinado por Deus. Okay? Mas não necessariamente que isso é depois da destruição do quarto animal. Isso se refere ao passado, durante o período, e eles terminam juntos com o quarto animal. Isso seria uma outra maneira de traduzir o texto em si. Tá? Mas em toda a questão nós temos aqui essa ideia de unidade, como aparece no capítulo 2, porque apesar de serem diferentes metais, é uma estátua só. Apesar aqui de serem diferentes animais, apresentam aparentemente uma realidade conjunta diante de Deus. Não é, desapareceu o leão, desapareceu o urso. Não. Leão, urso, leopardo e animal terrível e pontas, 10 chifres e chifre pequeno, tudo isso constitui uma realidade que é uma realidade do reino do homem em rebelião contra Deus. Então, existe uma unidade entre eles aqui, e aparentemente é nessa direção desta unidade que o texto também aponta e trabalha. Hein? Quarta reflexão aqui importante é o ancião de dias, tronos, anjos e livros. A descrição de Deus como ancião de dias, e o seu trono, aqui, e o trono de Deus especialmente, está em paralelo com a descrição de Ezequiel, capítulo 1, 4 a 28, quando Ezequiel vê o ser divino sentado sobre um trono de safira, carregado por querubins, não é? Com rodas, fogo, glória. Não é? É um trono móvel. Aqui vem algo interessante na reflexão bíblica. Né? Nós sempre temos essa ideia do trono de Deus como um trono fixo.
Está lá no trono, no lugar do universo, no centro do universo, está Deus sentado. Na Bíblia, o trono de Deus tem rodas e é carregado pelos querubins. É um trono móvel. Ele se desloca. Ezequiel vê esse trono vindo lá para onde ele estava, diante do rio Quebar, numa nuvem de glória incrível. Depois ele é levado para Jerusalém, o trono de Deus vem até Jerusalém, vem até o templo, ele se desloca, ele vai se deslocando. E a ideia de deslocamento é ligada com as rodas, não é? É um trono móvel, não é um trono fixo. Então, é algo interessante deste aspecto do trono de Deus. Por isso, o trono de Deus. E é curioso nessa tradição judaica que o trono de Deus se desloca. Quando ele vai exercer misericórdia e juízo, ele se desloca. E essa ideia de trono imóvel é uma história bíblica, mensagem bíblica, e está dentro do contexto judaico, não é? Também desse trono que não é um trono fixo, é um trono móvel, carregado por querubins, cercado por aí estes querubins serafins neste trono do Senhor. Então, esse é um aspecto interessante e muito paralelo aqui com Ezequiel. Tá? A cena é claramente identificada como a cena de juízo num tribunal, no qual participam Deus e os milhares de seres celestiais que o servem. Nós geralmente chamamos de anjos, outros querubins, serafins, né? Classificando ali parte. Então, milhares e milhares de seres celestiais que o servem. Milhões de milhões. Okay? A base do juízo, aí vem um outro elemento bem característico da mentalidade judaica, a base do juízo são os livros, registros mantidos no céu. Diz, mas espera aí, Deus é onisciente, ele precisa de registros, mas a história bíblica fala de registros. Né? Deus senta o juízo e abre os livros. Em toda a história judaica, essa dimensão, Deus tem os seus registros. Apesar de Deus saber tudo, essa ideia diz, mas como serão esses livros no céu? Bom, evidentemente que o profeta usa as imagens que lhes são comuns, mas a ideia básica é as coisas não estão simplesmente na mente de Deus, estão registradas no céu, de forma bem clara e bem definida. Quando nós vamos para a Bíblia e para a cultura judaica, nós encontramos referência a pelo menos 3 livros, né, que provavelmente fazem parte deste contexto de juízo. De um lado, nós temos o livro da vida, Sefer Haim, né, ou Sefer HaHaim. Então, o livro dos vivos, ou o livro da vida. E este livro contém o nome dos santos de Deus, daqueles que pertencem ao Senhor. Nós temos primeira referência disso clara lá na história de Moisés, quando Moisés pede perdão para o povo de Deus quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro, né? E ele disse, se não me perdoar, corta o meu nome, apaga o meu nome do livro da vida, o livro que tens, o livro da vida, né? E diz, não vou apagar o seu nome, não. Só vou apagar contra aquele que pecou contra mim. Mas nós temos ali referência a esse livro da vida em Êxodo, nos Salmos, não é? Em Isaías, e aqui em Daniel, também no capítulo 12, verso 1, fala daqueles que têm o nome escritos no livro da vida. Sim? Então, um livro é o livro da vida. Outro livro é o livro das memórias. E aí, o que esse livro tem? Ele tem os atos, o registro dos atos de justiça, sim, dos santos de Deus, e aí aparece esse livro em Neemias 13, 14, 22, 31, Salmo 56, 8, Malaquias 3, 16, diz, eu tenho um memorial escrito diante de mim, é o livro de memórias. Okay? Mas, além do registro de atos de justiça, aparece também referência ao registro dos atos de pecado, de rebelião contra Deus. Aí aparece aí em Salmo 109, Eclesiastes, vai trazer tudo o que foi feito, não é? Isaías 65, Oséias 7, 2. Então, tem este livro das memórias. E depois ali você tem a ideia do livro da morte. Este livro não aparece indicado no Tanar. Não aparece.
mas aparece na literatura judaica, aparece inferido no Apocalipse, no Novo Testamento, mas aparece muito mencionado na literatura rabínica, onde está o nome daqueles que não estão escritos no livro da vida. Então, o livro da morte, então, ali. E se vocês quiserem mais detalhes, aí vocês têm este link para a Jewish Virtual Library, sobre o tema Livro da Vida, ele trata dos outros também. Tá? Mas este ali está os artigos de Shalom Paul e Rabinovich na Enciclopédia Judaica, páginas 69 e 70, aí, na segunda edição. Então, 2008 está aqui, faz parte da nossa bibliografia deste estudo aqui. Tá bom? Vocês podem entrar lá. O Jewish Virtual Libraries reproduziram o artigo do Paul e do Rabinovich. Tá? O Shalom Paul e do Rabinovich. Então, este é um. Então, uma coisa somente antes de entrarmos para o último item. Então, uma coisa, isso é uma ideia fantástica bíblica do registro, porque dizer assim, Deus julga você por... Deus chega lá, olha, você é o mau ímpio, vai condenado. Ah, você é meu justo, meu filho, minha filha, redimido. Não, não é assim que Deus faz. Existe um registro onde não somente Deus pronuncia do seu próprio conhecimento, mas os seres podem observar o registro da realidade deste juízo. O juízo é feito em fatos registrados e que ficam patentes aos outros. Não somente Deus não julga na base, não é o juízo que ele faz, não, ele abre os livros e o juízo é feito aos olhos de todos para conhecer a realidade dos fatos, seja para redenção, salvação, seja para condenação. Isso é algo assim extremamente interessante, porque Deus, ao julgar, ele deixa clara a razão do seu juízo a todos. Aí os seres celestiais não é algo que é escondido, ou é um capricho, ou alguma coisa que ele faz porque deu na telha ali, não. O juízo é baseado em registros, em fatos. Portanto, é toda essa evidência da justiça de Deus ao julgar. E sabe, às vezes o pessoal, nós temos uma ideia muito, aqui é só um pequeno parênteses, né? Nós normalmente crescemos numa cultura onde a gente pensa em Deus como um terrível juiz. Né? E Deus é um justo juiz. Realmente, ai daquele que, na sua impiedade e rebelião contra Deus, cai nas mãos do justo juiz. Não há como enganá-lo, não há como comprá-lo, não há como... Não, ele conhece tudo, vai julgar com justiça. Mas, ao mesmo tempo, esse justo juiz é um juiz que tem os 13 atributos. Lembra que ao longo do Rosh Hashanah e Yom Kippur, o que nós mais repetimos, o que mais se repete, é os 13 atributos de Deus. E passou o Senhor o Eterno diante de Moisés e proclamou, né? Deus, bondoso, compassivo, clemente, misericordioso, que perdoa a iniquidade. Hein? Deus, esse Deus que é um Deus Hanun, Rahum, né? Então ele é um Deus bondoso, ele é um Deus misericordioso. E eu creio que nós temos, por exemplo, interessante uma cena de juízo que mostra isto, como que Deus é, e Deus é mais bondoso e mais misericordioso que o ser humano. Para mim, a cena de Deus com Abraão, quando vai discutir a destruição de Sodoma e Gomorra. Hein? Lá, quando você lê, parece que Deus é um juiz terrível e Abraão é um indivíduo bonzinho. Porque Deus diz assim, olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque a situação está realmente impossível. E eu vim aqui para ver de fato, e olha... Né? E Abraão diz, mas Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Senhor, se houver 50 lá, Senhor, o Senhor não pode poupar a cidade. E diz, olha, Abraão, se tiver 50, eu vou poupar. Você pediu, eu vou fazer isso. Aí Abraão diz, olha, Senhor, me desculpa, pedi de novo, falar com o Senhor, não é? E está tudo isso lá em Gênesis, não é? No capítulo, nós vemos o capítulo ali, esses capítulos 18 a 19, da história da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 19. Aí Abraão diz, Senhor, e se faltar 10? Se faltar só 10?
para esses 50? Será que por causa de 40 justos o Senhor não pode poupar as cidades? Diz, olha, se houver 40 justos, tá bom, Abraão, vou poupar a cidade. E ele diz, mas Senhor, Senhor, me perdoa, eu estou aqui lhe incomodando, de novo falar, e se tiver só 30? E se tiver só 30, Senhor? Diz, não, se 30 tiver, eu perdoo. E diz, mas Senhor, Senhor, me desculpa de novo, e só tiver 10. Aí diz, olha, Abraão, se houver 10, eu não destruo cidades. E isso vem esse contexto da ideia do mínimo, né? Os 10, o mínimo, no contexto judaico, 10. Isso é o mínimo. Para Abraão, na sua justiça, mas também na sua misericórdia, por 10, Deus devia poupar, mas menos de 10, Deus podia mandar brasa e destruir tudo. Olha, tem 9, meu amigo, agora acaba. Menos de 10 não é possível, né? Deve ter 10 lá, acaba tudo. Pois, quando Deus, os anjos do Senhor vão a Sodoma e Gomorra, não encontram 10. O único que vai encontrar que poderiam ser redimidos, salvos, são uma pequena família de 4 pessoas. E os anjos não destroem a cidade antes de tirar Ló e a sua família, a sua esposa e as 2 filhas da cidade, à força, arrastando. Quer dizer, eram lá os grandes justos, né? Não queremos ir, mas Deus vai destruir. Não, mas aqui não dá para a gente ficar um pouquinho aqui, não. Mais um pouquinho, não. Mais um pouquinho, não. Os anjos pegam Ló e a família e vai arrastando para fora. Na história, a gente conhece que a mulher de Ló ainda olha para trás. E depois, na história, você vai ver Ló e as filhas são grandes justos, né? Aí nós temos a história de Ló e as filhas lá na caverna, lá, e a origem dos amonitas e dos moabitas e etc. Né? Esses justos aí são... Ou seja, Deus, na sua misericórdia, salvou o que ele podia salvar. Para Abraão, era 10. 9 em diante, manda fogo do céu, acaba com todo mundo. Mas Deus não fez isto. Antes de exercer o juízo contra o ímpio, ele salvou quem ele pôde salvar. E a gente se perguntaria, será que nós teríamos salvo esses 3? Mas Deus, na sua misericórdia, salvou. Então, Deus é justo, não há como enganá-lo. Mas Deus, ao mesmo misericórdia, é esse Deus que é clemente, bondoso, misericordioso. É um juiz que vale a pena ter diante de nós. Então, não há por que não ter confiança nesse juiz. Mas ele não julga por capricho, ele julga em fatos. Existe essa ideia do registro. Fatos que não só ele conhece, mas outros podem observar e verificar o juízo divino. Por isso ele se assenta e se assentam milhões de anjos ao volta dele para exercer o juízo. Deus julga com justiça e claridade. Então, este é um ponto importante no contexto desse juízo. Por final, então, nós temos essa figura do Filho do Homem. Aparece um ser descrito lá em Daniel 7,13, semelhante a um filho do homem, Kevar Enosh. Então, ali, Kevar Enosh. Então, é um semelhante ao filho do homem. Ele vem à presença do ancião de dias, acompanhado das hostes angélicas. A ideia de nuvem dos céus é uma expressão idiomática que representa hostes angélicas, um grande número de anjos. Okay? Que ser é este? É uma representação simbólica dos seres humanos, de forma geral? Então seria Kevar Enosh, quer dizer um semelhante a um homem. Okay? Um Ben Adam seria em hebraico. Né? Um semelhante ao homem, um ser humano, e representaria o povo de Deus, os santos do Altíssimo. É possível isto? É possível. Okay? Ou é ele a figura de um rei Messias, ou Messias rei, como aparece nos Salmos, como Salmos 2, 89. Não é? É ele simplesmente um ser humano, ou ele é o rei Messias, ou o Messias rei? Okay?
o curioso dessa parte aqui, nós temos de lembrar que este ser que aparece, ele recebe o reino e reina. Existe uma identificação com os santos, porque os santos também recebem o reino. Mas existe um aspecto também de identificação com Deus, porque ele diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem a este Filho do Homem. E o seu domínio, falando do Filho do Homem, é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É a primeira vez que em Daniel é introduzida esta figura. E ela vai ser trabalhada aqui mais adiante. Então, nós teremos ali de avançar no nosso estudo com a informação que nós temos aqui para compreender mais quem é este semelhante a um filho do homem. Okay? Este ser. Ok? E aí, então, terminamos nosso estudo. Na última parte do livro, nós temos a reação final de Daniel. E agora vocês têm ele aqui, Daniel, acordado. Hein? Porque ele acordou da sua visão e ele diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. É estranho que a gente termina com um grande clímax, o povo de Deus recebendo o reino, mas Daniel vê toda essa visão e ele fica preocupado, perturbado. Por que será? Qual será a razão da perturbação de Daniel? Bom, isso daí é assunto dos nossos próximos estudos, para tentar entender por que Daniel ficou tão preocupado assim. Okay? Tentar entrar na mente de Daniel e compreender o motivo das suas preocupações. Tá bom? Pois bem, Roger, Mauro, aqui estamos. Terminamos hoje, então, essa nossa estudo de hoje. Terminando o capítulo 7. Uma coisa, professor, para o próximo sábado, você acha que seria interessante eles lerem o capítulo 8 durante a semana agora? Pode ser, pode. Sempre é positivo. Eles Uma leem. positivo, né? Dar uma lida. Nós, no capítulo 8, nós vamos fazer o seguinte: a primeira parte, que lida com o carneiro e o bode, que nós já trabalhamos, de certa maneira, nós vamos passar isso muito rápido. E aí nós vamos concentrar com a origem e a natureza de um chifre que aparece lá, e tentar entender quem é, as suas ações, e depois as interações ali com a questão do tempo, porque aparece também a ideia de juízo, mas agora ligado com foco no santuário, tá? Porque é um foco já aqui, foi a questão de juízo tribunal. Lá vai estar com a questão ligada com o santuário, porque os ataques desse chifre é contra o santuário, o príncipe dos céus, diz o príncipe dos exércitos dos céus, e contra os santos do Altíssimo. Mas o foco no santuário. E depois vem uma noção de um tempo onde o santuário será Venitzdak, será justificado. E aí nós vamos focar nisso daí, para compreender esses que são aspectos focais ali, tá bom? Mas seria muito bom se todos pudessem ler Daniel capítulo 8 anteriormente, para assim